Bom dia, turma. Hoje, nossa aula de geometria, nós vamos corrigir a revisão 1 sobre o conteúdo triângulos no caderno, ok? E vamos dar continuidade às atividades. Número 1, letra A, está pedindo quais são os vértices do triângulo. Então, nós tínhamos uma imagem, né? Um triângulo é um polígono de 3 lados, ele possui 3 vértices, também 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Então, na número 1, letra A, está pedindo para identificar quais são os seus vértices. Alguém quer falar quais são os vértices? Quais são as letras que representam os vértices? Nós temos 3 letras nesse triângulo, correto? Quais são essas 3 letras que representam o vértice? O vértice é o ponto de encontro dos segmentos, das semirretas. Então, número 1, letra A, os vértices são R, S e T. Coloca aí para mim, correção, número 1, letra A, R, S e T. Na letra B, está pedindo para identificar os lados. Os lados, eles vão de um vértice a outro. Então, na letra B, nós temos RS, é um lado, ST e TR. Na letra B, RS, ST e TR. RS, RS, ST e TR. Na letra C, está pedindo para identificar os ângulos internos. A representação é a mesma do vértice, só coloca o acento circunflexo para identificar que é um ângulo. Então, RST com acento circunflexo. Correção aí do número 1, onde está pedindo para identificar as letras dos triângulos, os lados, vértices e os ângulos. Esses 3 nós chamamos de elementos de um triângulo. Ok? Todos já copiaram? No número 2, nós tínhamos 2 lados de um triângulo. Oi? eu não pude copiar, não. Eu tô no celular de Vitória porque o computador desligou. Ok, vamos lá. Na número 2, nós temos 2 lados de um triângulo e a questão está perguntando qual é a medida do terceiro lado desse triângulo e ela também determinou o valor do perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados, correto? Então, na número 2, você vai somar x, que é o terceiro lado que você quer descobrir, mais os outros 2 lados. E colocar igual ao total do perímetro. Ó, na número 2, estava dizendo que um lado mede 7,8, o outro 8,2, e o total, que é a soma dos 3 lados, é igual a 25. Qual a medida do terceiro lado? Esse terceiro lado eu vou chamar de x. Então, você vai montar uma equação. X mais 7,8 mais 8,2 igual a 25. Então, você faria letra para um lado, número para o outro. X é igual a 9. O terceiro lado desse triângulo, ele mede 9. Corrija aí para mim o número 2. Só um minuto que temos colegas entrando. Bom dia, o pessoal que está chegando agora. Nós estamos corrigindo a revisão 1 do caderno. Semana passada eu passei as atividades do número 1 ao 5 e estamos corrigindo agora. Aula de geometria no caderno. Então, vamos lá, número 2.
O terceiro lado que eu queria saber, eu chamei de x, somei com outros dois e coloquei igual a 25, que era o total do perímetro. Esse 25 já está escrito na questão, tá, gente? Então, letra para um lado, número para o outro. Os números passaram para o outro lado, subtraindo. Então, eu tenho x igual a 9. Número 3 é a mesma coisa do número 2, só mudou os valores, né? Nós temos aí três lados, x mais 2x mais 15, igual a 48, porque na número 3 a questão determinou que o perímetro é igual a 48. Então, eu fiz letra para um lado, número para o outro. O 15 estava somando, eu passei para o outro lado, subtraindo, e resolvemos a equação normalmente. X é igual a 11. Pessoal que chegou agora, nós estamos corrigindo a atividade de revisão 1 sobre triângulos. Estou corrigindo o número 3. Aula de geometria hoje no caderno. Vamos lá, 2 minutinhos para poder fazer a correção. Gostaria de uma maior participação de vocês, gente. Falar comigo. Quando eu perguntar a resposta, responder. Qualquer dúvida tem que perguntar. Claro que aqui é uma matéria que nós já sabemos, né? Que é só fazer a equação, mas pode surgir alguma dúvida, né? Você pode não estar entendendo alguma parte. Tudo bem que eu estou explicando, mas se quiser perguntar, pode perguntar. Mais uma vez, na número 3, eu tenho três medidas dos lados e a soma está dizendo que é igual a 48. Então, eu somei os três, coloquei igual a 48, letra para um lado, número para o outro. X igual a 11. Todos já copiaram o número 2 e 3? Podemos passar para a correção do número 4? Ok. Na número 4, também muito parecida com a número 2 e a número 3, nós tínhamos as medidas de três lados e o perímetro igual a 34. Então, nós fizemos a soma dos x e os números passamos para o outro lado, modificando o sinal. Ficou 3x igual a 24, 24 dividido para 3, x igual a 8. Vamos lá, na número 4 também é o perímetro. Somei os três lados. Não copiou a número 4, Pedro? Espera um pouquinho, tá? Deixa eu botar o desenho, porque é a mesma coisa do número 3. Daqui a pouco eu coloco para você, deixa o pessoal corrigir. E eu coloco aí com você. Sua irmã não tem para você copiar do dela? Eu passei até o número 5. Mais uma vez, número 4, eu somei os três lados e coloquei igual a 34.
Vamos lá, número 5. Era para classificar quanto aos lados. A classificação do triângulo quanto aos lados, nós podemos chamar de equilátero, isósceles ou escaleno. Na letra A, eram 3 medidas diferentes. Então, nós dizemos que o triângulo é escaleno. Na letra B, o triângulo tinha 3 medidas iguais. Então, nós chamamos ele de equilátero. E na letra C, 2 medidas iguais e uma diferente. Então, eu chamo ele de isósceles. Na número 5, a classificação era quanto aos lados. Quanto aos lados, a letra A, escaleno, 3 lados diferentes. A letra B, equilátero, 3 lados com medidas iguais. E na letra C, isósceles, 2 lados com medidas iguais e um lado com medida diferente. Mais 2 minutinhos para poder terminar a correção, que nós vamos dar continuidade à revisão no caderno, ok? Mais uma vez, nós estamos falando sobre a matéria triângulos, já terminamos o capítulo no livro, estamos fazendo revisão do conteúdo no caderno. Todos já copiaram o número 4 e 5? Ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar para vocês o número 6 e depois algumas informações sobre triângulos, tá? Então, fica atento, porque tem algumas questões na atividade que eu preparei que eu vou pular e vou determinar o que é para você copiar nesse momento, tá? Mais uma vez, a revisão 1, ela tinha do número 1 ao 5. Vamos copiar o 6 agora e dar continuidade aí à nossa revisão no caderno. Vou compartilhar a tela, qualquer coisa pode perguntar no áudio, tá? Porque enquanto eu compartilho a tela, eu não consigo visualizar o chat. Pessoal que chegou agora, caderno de geometria. Se não deu tempo de copiar a revisão, a correção toda, depois pega com algum colega ou assista o link, né, do início da aula lá na plataforma. Estou compartilhando a tela aqui para vocês, para a gente dar continuidade ao nosso exercício de revisão 1. Só um minuto. Nós temos aqui, gente, na tela, ó, não dá para eu, não tem aqui para eu poder ligar o zoom, o número 6, tá? O número 7 não precisa copiar. Você vai copiar apenas o número 6. Classifique o triângulo de acordo com as medidas dos ângulos. Aí você coloca letra A, letra B e letra C. Pode deixar uma linha apenas para a classificação de cada um. Vamos lá, copiando a número 6. Só um minutinho. Tinha alguém querendo entrar aqui? Vamos lá, copiando o número 6, letra A, B e C. O número 7 não é para copiar, tá? Vamos lá, copiando o número 6. O número 7 não é para copiar. Mais 2 minutinhos para copiar o sexto. Nós temos uma observação antes de continuar a revisão.
Vamos lá. Vamos lá. Todos já copiaram o número 6? Peraí, professora, tá acabando. Tá bom. Podemos? Bem, já já nós vamos fazer o número 6. Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, o número 7 não é para copiar, eu quero que vocês copiem essa observação aqui, ó. Condições de existência de um triângulo, tá? Em qualquer triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois lados. Professora, Oi? volta lá nessa rapidinho que eu estava na última questão, por favor. Sim. Vamos lá. Letra A, B e C. A número 7 não é para copiar, tá? Terminei. Ok. Agora nós vamos copiar aqui, ó, condições de existência de um triângulo. Tá aí em vermelho o título. Aí você vai copiar a observação. Em qualquer triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois lados. Aí nós temos aqui, ó, um exemplo. Copia esse exemplo aí, por favor. Já já eu explico. Vamos copiar que já já eu vou explicar como que a gente vai saber se um triângulo existe ou não de acordo com as suas medidas, tá? Aí você copia esse triângulo e aqui, ó, vamos comparar a medida de cada um dos lados. Aí você copia também o que está nesse quadro aí, ok?
Vamos copiar as condições de existência de um triângulo. Vamos lá, é para copiar até esse quadro aqui, onde nós estamos analisando os 3 lados do triângulo, tá? Quando todos terminarem de copiar, eu vou explicar essa parte para poder continuar a atividade. Podemos? Peraí, professor. Tá.
Professora, Oi, amor. é para copiar aquela partezinha escrita lá embaixo também? Pode copiar. Vamos lá. Condições de existência de um triângulo. Gente, para um triângulo existir, né, nós sabemos que ele tem 3 lados. Como que eu vou verificar se as medidas estão corretas? Nós temos uma condição que vocês acabaram de escrever. Para a gente verificar se eu posso construir um triângulo com as medidas, se esse triângulo realmente existe, a condição é a seguinte: o lado maior, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. De novo, o lado maior, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, nós temos aqui nesse quadro 3 exemplos. Vamos pegar o último. Desse triângulo aqui, o lado maior é o 4, correto? Então, eu tenho que verificar se o 4 é menor do que a soma dos outros dois. Se o 4 é menor do que 2 mais 3. Então, aqui, ó, 4 é menor do que 5? Sim. Então, esse triângulo existe. Mais uma vez, lá no exercício avaliativo, na atividade de revisão, pode ter 3 medidas para você verificar a existência de um triângulo. Para você verificar se o triângulo existe, você vai pegar a medida maior, que nesse exemplo aqui é o 4, e verificar se ela é menor do que a soma dos outros dois. Então, 4 é menor do que 2 mais 3? 4 é menor do que 5? Sim. Se isso acontecer, indica que esse triângulo realmente existe. Professora, se eu fizer a soma e o resultado der igual, não existe. Professora, se eu der a soma e o resultado for maior do que a soma dos lados, também não existe. A condição de existência do triângulo, você tem 3 medidas, você vai pegar o lado maior e verificar se ele é menor do que a soma dos outros dois. 4 é menor do que 5. Ok, o triângulo existe. Aqui embaixo, está pedindo para construir um triângulo com as medidas 7, 4 e 2. Se a gente for construir um triângulo utilizando a régua com essas medidas, não tem como desenhar. Por quê? Porque as medidas não vão se fechar, não vai ser um triângulo. É impossível. Por quê? Se eu verificar a condição de existência desse triângulo, o que eu teria que fazer? 7
que é o lado maior, é menor do que a soma dos outros dois? 7 é menor do que 4 mais 2? 4 mais 2 dá 6. 7 é menor do que 6? Não. Então, é impossível desenhar um triângulo com essas medidas. De novo, no exercício, vão ter 3 medidas para você verificar se há existência do triângulo. Ok? Para o triângulo existir, você vai pegar o lado maior e verificar se ele é menor do que a soma dos outros dois. Então, aqui nesse caso do segundo exemplo, 7 é menor do que 4 mais 2. Coloca aí de lá a lápis, né? Do lado da figura para você entender. 7 é menor do que 4 mais 2. Aí na linha de baixo você coloca 7 Professor, é menor do que 6. Aí você escreve não. Oi, pode professor, falar. é para copiar isso, né? Sim, é para copiar. É para copiar. Depois desse quadro que eu pedi para copiar, agora tem que copiar a parte de baixo. Para verificar a citada propriedade, procure construir um triângulo com as seguintes medidas: 7, 4 e 2. A imagem não precisa, tá? Se você fizer apenas o cálculo, já dá para entender que é impossível desenhar o triângulo. Por quê? Aqui no lugar da figura, você vai colocar 7 é menor do que 4 mais 2. 7 é menor do que 6. Aí você escreve embaixo. É impossível. Logo, não existe o triângulo cujos lados medem 7, 4 e 2 centímetros. Professor, Oi? é para colocar o quê? 7 é menor que? 4 mais 2. No lugar da figura, você vai botar 7 é menor, o sinalzinho de menor tá aqui no exemplo de cima, tá? 7 é menor do que 4 mais 2. Aí você pode colocar, ou 7 é menor do que 6. E escreve aqui, ó, é impossível, logo não existe esse triângulo. Esse eu não entendi. Olha só, ali eu coloquei 3 medidas, correto? 7, 4 e 2, nesse segundo exemplo, para você verificar se existe o triângulo. Como que você vai verificar? Você vai verificar se 7, que é o lado maior, é menor do que 4 mais 2. Você vai montar essa continha aqui, ó, do primeiro exemplo, no lugar da figura no segundo exemplo. Aqui no lugar da figura, você vai botar 7, o sinalzinho de menor, 4 mais 2. Ok? Ok. Aí embaixo você vai botar 7 é menor do que 6. 7 é menor do que 6? Não. Então, esse triângulo não existe. Aí você escreve aqui o que está... Você copia o que está escrito aqui. É impossível, logo não existe o triângulo cujos lados medem 7, 4 e 2. Entendi. Aí você copia esse número 1 como se fosse o número 6, tá, gente? Esse número 1 você copia como se fosse o número 6. Deixa 2 linhas em cada alternativa para a gente fazer daqui a pouco. Depois que você copiar o segundo exemplo, copiar a resposta do segundo exemplo, você coloca o número 1
como se fosse o número 7, na verdade, né? Porque eu já havia passado o número 6. Copia o número 1 como se fosse o número 7. Vamos lá. No lugar do número 1, você coloca o número 7 e copia da letra A até a letra F, pulando 2 linhas em cada alternativa. Vamos lá. Copiando o número 1, como se fosse o número 7. O número 2 não precisa copiar, tá? Apenas o número 1, colocando como número 7. Quem não tem atividade da semana passada, coloca o número 1 como número 1 mesmo e depois pega o restante com alguém, não esqueça. Vamos lá, copiando. Nesse número 7, gente, já quando nós formos fazer juntos, vocês vão montar a continha, tá? Pegar o lado maior e verificar se ele é menor do que a soma dos outros dois. Já nós faremos juntos. Vamos lá, mais 2 minutinhos para poder copiar.
Vamos lá. Professora, deixa eu contar a linha número 2. Número 2. Não, o número 2 não é para copiar, não. Só o 1, Ah, como se não. fosse o número 7, tá? Ô, professora, Oi, amor. essa conta aí só Aham. pode ser somar, porque, Só. tipo, se for para subtrair. Não pode. O caso da existência, ele tem apenas essa regrinha. O lado maior tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Não tem outra conta para fazer, tá? É uma condição. É como se fosse uma fórmula. Aí não podemos mudar. Professora, é para copiar esse 2 também? Embaixo do 1 aí? Não, não, não. Somente o número 1. Professora, Oi. você pode explicar o número 1 que eu não entendi o que é para fazer? Uhum. Na letra A, quando você for fazer, você vai verificar qual é o lado maior. O lado maior aqui, entre esses três, é o 10. Aí você vai botar 10 é menor do que a soma de 8 mais 7. Aí você faz 10 é menor do que 15, porque 8 mais 7 dá 15. 10 é menor do que 15. Então você bota existe. Se o lado maior for maior do que a soma dos outros dois, você escreve não existe. Mas aí você copia o que nós vamos fazer juntos, tá? Já posso passar para o número 8, gente? Todos já copiaram o número 1 como o número 7, já posso passar para o número 8? Professora, eu tô na última, é porque minha internet falhou. Tudo bem. Professora, Oi. e se dá igual? É o quê? Não É possível ou existe. impossível? Tá. Não existe, só se for menor. Já acabei, professora. Vamos lá, que eu vou passar o número 8. Podemos? Vamos lá. Pedro já copiou? O número 8 tá lá embaixo, tá?
Só um minutinho. Número 8 é esse daí, ó. Determine X em cada um dos triângulos. Número 8, determine X em cada um dos triângulos. Aí você desenha, deixa 4 linhas em cada um, tá? Para a gente poder determinar o valor de X. Copia aí, letra A, letra B e letra C. Vamos lá, mais uma vez, número 8, determine a medida de X. Aqui, gente, como nós temos 3 ângulos internos, quando você for resolver, você vai somar os 3 ângulos e colocar igual a 180. Em todo o triângulo, a gente soma e coloca igual a 180, tá? Vamos lá, copiando o número 3 como se fosse o número 8. Como que vai resolver? Vai somar tudo e colocar igual a 180. Vamos lá, letra A, B e C, deixa 4 linhas em cada um, tá? Vamos lá, 2 minutinhos para terminar de copiar, tá? Letra A, B e C, deixando 4 linhas em cada um. Mais uma vez, na número 3, você vai somar e colocar igual a 180, tá?
Pode em cima de você aí, acabou. É o outro certo. Sacando do peixe, mas eu não vou dar uma de boa. Um minutinho, gente, vamos lá. Na semana que vem, nós vamos iniciar o conteúdo quadriláteros, tá? Não esqueçam. Quando estão terminando de copiar, eu vou chamar novamente as pessoas que não estavam aqui no início, tá? Que não responderam a chamada. Andiara, está presente? Sim, né? Já tinha falado. Ana Luísa. Presente. Beatriz. Caio. Presente. Iago. Isabela Henriques. Isabela Henriques. João Vitor Coelho. João Vitor Vidipó. Maria Eduarda. Sara. Presente. Maria Eduarda respondeu no chat, gente, ou ela não está? Porque eu não consigo ver. Ok. Professora, Caio colocou presença lá no chat. Caio, eu vi. Então, olha só. Já posso finalizar? Todos copiaram a B e C? Que aí eu vou explicar, vocês vão fazer sozinhos. E na próxima aula a gente corrige para iniciar o conteúdo quadriláteros, tá? Todos já copiaram? Tem alguém copiando? Podemos? Posso interromper aqui o compartilhamento? Por mim pode. Ok. Voltando aqui com a câmera. Bem, gente, ó, no número 6, vou só explicar para que vocês possam fazer e a gente finalizar. Na número 6, você vai verificar os ângulos para classificar, tá? A classificação dos ângulos, você vai dizer para mim se ele é acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Acutângulo é quando as três medidas são menores que 180. Obtusângulo, uma das três medidas é maior do que 90 graus. E retângulo, o triângulo retângulo é que possui o ângulo de 90 graus. O quadradinho com uma bolinha, tá? Na número 7, você vai verificar o caso de existência de triângulos. Exemplo, né, da letra A que eu falei ali. Vou colocar aqui número 7, letra A. Nós temos a medida 10, 8 e 7, correto? Você vai pegar o lado maior e verificar se ele é menor do que a soma dos outros dois. Então, ficaria 10 é menor do que 15? Sim, então existe. Vou mostrar aqui para vocês, ó, a letra A do número 7, para verificar se o triângulo existe. Nós temos as três medidas, você vai sempre pegar a maior e colocar que é menor do que a soma das outras duas. Então, 10 é menor do que 8 mais 7, aí você resolve a soma ali. 10 é menor do que 15? Sim. Então, o triângulo existe.
Na número 7, até a letra F, você vai montar essa continha, pegando a medida do lado maior e verificando se é menor do que a soma dos outros dois. Se for menor, você coloca existe. Se for maior ou igual, você escreve não existe. E na número 8, você soma tudo, coloca igual a 180, faz letra para um lado, número para o outro e acha o valor de x, tá? Façam aí em casa. Na terça-feira que vem a gente corrige e vamos iniciar o conteúdo quadriláteros, ok? Beijinhos, muito obrigada pela participação e atenção de vocês. Se cuida. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Valeu, Tchau, professora. professora. Tchau. Quem não tem a atividade da semana passada, porque faltou, pega lá na nossa plataforma, não fique sem a revisão. Tchau, Francis. Tchau.